das coisas que foi bem difícil no meu início no audiovisual foi a comparação. Os malefícios, na verdade, da comparação, né? Porque tem seus benefícios da gente querer ser melhor, a gente querer se aperfeiçoar, a gente querer aprender mais coisa, aprender mais rápido, adquirir coisas mais rápido, mas tem também os malefícios dessa comparação. Eu acho que isso foi uma das coisas que tornou o meu início difícil e cansativo ao mesmo tempo. Quando eu tava fazendo faculdade de fotografia, eu já tinha trabalhado numa produtora só de pós-produção. Eu lembro que nessa época, tudo que a gente fazia eu achava muito massa. Por mais que eu fosse muito crítico comigo mesmo, ainda assim eu achava tudo que a gente entregava muito bom. Quando eu comecei a faculdade de fotografia, eu comecei a entender os primórdios do que eu fazia. Eu acho que para alguém que já tinha alguma experiência, como a que eu tinha, o ideal seria uma faculdade de publicidade e propaganda, para entender o mercado, para entender o que tinha de demanda, como a gente se comunica, por que se comunica desse jeito. Para entender o processo em si da foto me ajudou muito, mas pro audiovisual em si eu acho que publicidade e propaganda teria sido mais positivo. E quando eu tive a oportunidade de ver um curso presencial de um cara que tinha estudado nessa faculdade, que foi o Lucas JPEG, eu pude entender um pouquinho melhor o que era o que eu queria trabalhar, sabe? Ele me mostrou os eventos que ele fazia, me mostrou os trabalhos que ele entregava, me mostrou as referências que ele tinha, como ele fazia isso com o budget que tinha. Então, foi o mais próximo do que eu faço hoje em dia. Na época ele trabalhava na Sandy, que é uma produtora lá do Rio de Janeiro, que faz, sei lá, os principais eventos do Brasil. E tudo que eu via deles, tanto as publicações, os materiais entregues, eu sempre ficava, cara, eu quero chegar o mais próximo disso possível, porque eles realmente viviam um lifestyle ali do audiovisual, sabe? Aí que começou as minhas primeiras referências, e eu acho que isso foi o principal para eu já de início me frustrar, porque o material que eles entregavam, a qualidade, a rapidez, a cor, a edição, eram tudo coisas que eu queria muito no dia seguinte já saber fazer, sabe? De início eu achei que poderia ser o equipamento que eu tava, ou que eu ainda não sabia tanta coisa sobre cor, que eu não sabia tanta coisa sobre edição. Então eu diria que no início é bom porque te dá um boost de tu querer aprender mais rápido, mas também te dá um baque de tu não saber como que tu vai chegar naquele resultado. Então, com esse excesso de referências, eu acabei não lidando da maneira certa com elas, o que eu acho que eu faço hoje em dia de maneira diferente. Então, eu anotei uns pontos do que eu acho que podem ser linhas que a gente não pode ultrapassar quando a gente tem uma referência, quando a gente gosta do trabalho de alguém, quando a gente se compara ao trabalho de alguém. O maior clichê que tem é não se compare com alguém, se compare com você mesmo. E esse clichê tá extremamente certo. Eu acho que quando eu comecei a olhar mais pra mim, olhar o que eu faço hoje com o que eu fazia há 1, 2, 3 anos atrás, eu comecei a entender que eu gosto do que eu faço, eu gosto de como eu faço, eu gosto da minha identidade, gosto de como eu uso as minhas referências. Eu comecei a ser mais confiante no que eu entrego, o que tornou o trabalho muito mais gratificante. Então, um desses pontos que eu acho que é quando a gente ultrapassa a linha de referência e comparação é justamente a insegurança. Tu ficar inseguro com o teu trabalho, tu começar a se explicar muito sobre o teu trabalho, às vezes tu ter medo de pegar algum trabalho por essa insegurança. Então esse é um dos primeiros pontos que já são uma red flag assim, pra gente prestar atenção e talvez mudar o nosso jeito de pensar nesse sentido. A perda de identidade também é algo que dificulta muito no início, porque se tu te comparar muito, tu vai querer criar algo parecido, tu não vai conseguir criar algo parecido e vai acabar se frustrando. Vê o que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer, quais são as tuas habilidades dentro daquilo e tenta criar algo a partir disso, sabe? Eu acho que quando a gente começa a tentar reproduzir muito coisas que a gente vê, a gente acaba se frustrando de não chegar lá, sabe? A comparação também tem outro malefício que é a desmotivação. A desmotivação pode vir por vários motivos, mas um que eu posso citar agora é o uso do Instagram. Às vezes a gente tá ali na rede social e vê que a pessoa do nosso nicho tá produzindo muito, tá trabalhando muito, tá tendo resultado financeiro, resultado de visibilidade também com aquilo que ela tá produzindo. E a gente fica, por que não tá acontecendo comigo? Por que não sou eu que tô fazendo isso? E muitas pessoas acabam desistindo ou acabam se frustrando novamente com o seu trabalho. E eu acho que esse é um dos maiores erros, porque a pessoa que ela tá se dando bem, tanto de visibilidade, tanto financeiramente, com certeza ela tá abdicando de muita coisa. Então a gente tem que entender o nosso momento, entender o nosso processo. Então se tu se concentrar muito no outro, tu vai esquecer de ti. E isso não tem nada pior.
Eu acho que outro malefício gigantesco da comparação é a dificuldade que a gente vai ter em estabelecer meta dentro disso, sabe? Porque se tu vê alguém que faz uma entrega absurda ou tem um cliente absurdo e tu começar a trazer aquilo pro teu mundo, a frustração ela vai ser gigante. Tu precisa fazer metas que vão caber em onde tu tá agora, sabe? Pequenas metas. Depois tu faz grandes metas e metas gigantescas, enfim. Mas se tu amanhã achar que tu vai conseguir conquistar o cliente que a tua referência conquistou, conquistar o look ou a entrega que a tua referência conquistou, tu não vai conseguir. Então, tipo, tu vai acabar criando metas impossíveis no momento, sabe? Lá na frente tu vai conseguir chegar lá, mas no momento tu vai acabar criando mais um motivo de frustração pra ti. Entenda o teu lugar no momento, trace metas que sejam aceitáveis pro processo que tu tá vivendo no momento e dentro disso tenta aprender, se divertir, fazer autorais, porque às vezes a gente não consegue produzir o que a gente realmente quer produzir e isso acontece muito comigo. Tem estilos e tipos de produções que eu ainda não consigo com o meu trabalho, então às vezes eu tenho que bolar um autoral, tentar fazer uma produção que seja perto daquilo que eu quero entregar para às vezes ter esse vídeo no meu feed ou no meu portfólio e mostrar para algum possível cliente, ó, o que eu consigo entregar, ó, o que eu consigo fazer. E não teve nenhuma produção de autoral em que eu não saí realizado, sabe? Então eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que quando eu comecei a entender, eu comecei a ter mais confiança no meu próprio trabalho, mais confiança na minha própria entrega, confiança em chegar em clientes que eu achei que eu não conseguiria chegar e na verdade consigo. Cada jornada é única e o sucesso da pessoa que tu te compara ou que tu já se comparou não define nada o teu valor como artista, sabe? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Esse é um pouco do meu processo pessoal para largar essa comparação, sabe? É muito sobre o que eu penso, o que eu pensei, os insights que eu acabei tendo dentro disso para poder me livrar dessa ansiedade, dessa frustração que às vezes a comparação nos causa. É isso, até a próxima e falou!